Olá pessoal, eu sou o Felipe Portal, então vamos dar mais uma dica para o Enem. Agora eu vou falar de fenômenos ondulatórios, eu vou falar alguns fenômenos aqui, certo? Então o que nós temos aqui Difração, reflexão, ressonância, polarização e refração. Começando por difração. O que seria difração? A palavra-chave é contornar meio. O que nós temos suponha que a sua mãe está lá na cozinha e você está lá no seu quarto. A sua mãe vai falar contigo. O que vai acontecer? A gente consegue falar, basicamente por dois fenômenos. Seria, por reflexão, que a onda vai refletindo, e outra seria, nós podemos dizer que é difração, que ela vai contornando os meios. E essa daqui é predominantemente, a gente escuta, nos sons mais graves, que são ondas que tem grande comprimento de onda. Difração é contornar meio e a gente consegue escutar melhor com ondas, graves, para ondas graves. Vou botar aqui, graves. Mais predominantemente, em ondas graves, tá? Em frequências graves, certo? Lembre, difração, contornar meio, tá? A palavra-chave é contornar meio. Reflexão, é o bate e volta, é justamente a onda vai bater na superfície e ela vai se propagar de forma refletindo, certo? E uma coisa importante é o seguinte, nós temos aqui uma superfície, certo? E daí vamos supor que nós temos uma onda, a onda vai bater aqui e ela vai refletir. Não importa se é uma onda sonora, uma onda eletromagnética, pode ser a luz. Uma coisa importante é que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Em toda reflexão, ela é bate e volta e o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão, certo? Outro fenômeno, ressonância. O que é a palavra-chave? É estar em sintonia. O que é estar em sintonia? Nós podemos, por exemplo, quando nós temos lá uma mulher, por exemplo, uma pessoa quebrando aquelas taças, o que ele fica lá? Até que uma hora ele estilhaça a taça. Por quê? Porque ele está em sintonia com ela. Se ele falar na mesma frequência, se nós pegarmos nosso dedo, pegar a taça e passar o dedo em volta da taça, o que a gente vai escutar? Nós escutaremos um tu. Aquilo dali seria a frequência da taça. Se nós falarmos com a taça na mesma frequência, tu, nós vamos chegar num certo momento que a gente vai, digamos, estar em sintonia com ela. No momento que nós estivermos em sintonia, ela vai começar a vibrar. Só que no momento ela vai começar a vibrar tanto que a taça não vai aguentar, ela vai quebrar. Assim, da mesma forma, acontece com as pontes. Se começar a bater rajadas de vento na ponte, se ela estiver na mesma sintonia, entrar em sintonia com a mesma vibração da ponte, ela vai começar a aumentar tanta amplitude que a ponte não vai aguentar, ela vai se romper também. A mesma coisa que se você ficar balançando o seu irmão, você vai ver que no início você vai ter que empurrar forte. Mas vai chegar depois, tu consegue fazer só um empurrãozinho assim e você consegue manter a amplitude dele. Porque você agora, se você ficar só fazendo assim, você vai ver que ele vai cada vez aumentar mais a amplitude. Por quê? Você está em sintonia daí, você entrou em ressonância, certo? Micro-ondas também é outro exemplo, porque a onda eletromagnética vai fazer as partículas, as moléculas de água vibrar. As moléculas de água vão ficar em sintonia, em ressonância com esta onda. Quando ela começa a vibrar, vai começar a aquecer a água, certo? É por isso que daí o aquecimento do alimento é feito, devido à ressonância da água com as ondas eletromagnéticas. Outro fenômeno, polarização. O que é polarização? É orientar a onda. Por exemplo, suponha que nós temos lá uma cerca de madeira, tá? Assim, na vertical. Se nós pegarmos uma corda e começar a vibrar ela assim, a gente vai ver que não vai passar nada da onda, porque ela vai ficar colidindo nas laterais. Agora, se a gente vibrar ela assim, na mesma direção, vai ter uma propagação, ela vai conseguir atravessar, certo? Seria orientar a onda. E apenas ondas transversais, ou seja, o som não sofre polarização. Luz sim, mas som não. Corda consegue, porque é uma onda transversal. E por fim, refração. O que seria a refração?
mudar de meio. Então, se nós temos uma onda, aqui ela sofreu reflexão e aqui ela mudou de meio. Ao mudar de meio, então, a gente tem o fenômeno de refração. Daí lembrem da lei de Snell, que é a que relaciona. Se nós temos um meio N1 e um meio N2, a gente tem, então, N1 seno de θ1 e, importante, estes ângulos aqui, ó, é sempre com ângulo normal. Eles podem te dar este ângulo aqui, mas nós temos que colocar este ângulo com relação normal. Então, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Certo, pessoal? Então, os fenômenos ondulatórios, alguns deles, então, difração, reflexão, ressonância, polarização e reflexão. Certo? Um forte abraço, então, e até mais, pessoal!